Muita luz para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. De onde quer que você esteja a nos acompanhar nesta hora, Deus abençoe a todos grandemente, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos realizar a oração de número 69 do nosso propósito de fé. Nós estamos vivendo a fé do propósito dos 70. Você que está vivendo essa fé junto conosco, vamos em frente, com Jesus na frente. E você que está chegando hoje, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o penúltimo dia do nosso propósito de fé. Graças a Deus por tudo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. E é a mão poderosa dele que nos sustém. E é a mão poderosa dele que nos mantém de pé. Antes de nós realizarmos a oração da fé, eu quero compartilhar com você do que diz o texto sagrado em Salmos, no capítulo 34, no versículo 4. E assim diz o texto sagrado: Busquei o Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Isso aqui é simplesmente extraordinário. Isso aqui é fantástico. Isso aqui, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é impactante. Eu quero que você preste atenção no que diz o texto sagrado. Busquei o Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Sabe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, em algum momento na nossa vida, nós sentimos medo. Em algum momento das nossas vidas, o medo, ele veio contra o nosso coração. E de repente, esse medo, ele veio trazendo o pavor, veio trazendo o terror, veio trazendo o desespero. Eu pergunto como que eu e você vamos vencer o medo? Eu quero falar com todos, mas em especial, eu quero falar com você que sofre com algum tipo de fobia, algum tipo de medo. Você que já perdeu muitas chances, muitas oportunidades por causa do medo. Você que trava por causa do medo. E esse medo, ele se manifesta muitas vezes em situações em que requeria da sua parte coragem, ousadia, intrepidez, mas o medo veio e você acabou se deixando levar, você acabou se deixando intimidar por causa do medo. Não há outra forma, não há outro jeito de vencer o medo, senão por meio da fé, senão buscando ao Senhor. Porque é isso que o texto sagrado está falando aqui. Quando o salmista ele buscou ao Senhor, o Senhor respondeu e o livrou de todos os seus temores. Eu pergunto a você que está me ouvindo agora, você está com medo do quê? E você está com medo de quem? De repente você diz assim, pastor, eu tenho medo de perder um familiar. Eu tenho medo de ficar sozinho. Eu tenho medo de perder o emprego. Eu tenho medo do meu negócio não dar certo. Pastor, eu tenho medo de sujar o meu nome. Eu tenho medo de sofrer uma injustiça. Eu tenho medo de ser perseguido por alguém.
Eu tenho medo de ser confundido com alguém na rua. Eu tenho medo da morte. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, enfim. Eu digo a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que você não é a única pessoa no mundo a sentir medo, a ser assediado pelo medo. Todos nós, em algum momento, já tivemos que lidar com medo. E o que nós devemos fazer? À luz da Bíblia, quando o medo vem contra nós, o que nós devemos fazer? Antes de eu responder essa pergunta, eu quero dizer para você o seguinte: tem um medo que é um medo assim espiritual, que é aquele medo que a pessoa não sabe do que ou de quem ela está tendo medo. Ela só sente a sensação de medo. Ela tem aquela sensação de pavor, de terror. Ela tem aquela sensação estranha, negativa, aquela sensação de que é como se alguém estivesse olhando para ela, é como se alguém estivesse perto dela, mas ela não sabe quem é, o que é, enfim. Mas isso acaba trazendo para o coração dela pavor, terror, e isso vai gerando medo dentro da pessoa. Eu pergunto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, como lidar com isso? Como lidar com o medo do que nós não sabemos de quem é ou do que é esse medo? Sim, porque uma coisa é quando você é jurado de morte, é quando uma pessoa te ameaça. Você sabe que é uma pessoa, né? Você pode muito bem se resguardar, você pode muito bem prestar uma queixa, você pode tomar as medidas legais, você pode tomar as medidas cabíveis segundo a lei, segundo a justiça. Você pode também procurar ali de alguma forma se proteger, enfim, porque você sabe que tem uma pessoa que quer lhe fazer mal, certo? Esse é o medo natural, é um medo assim relacionado a uma questão física. Mas e quando a pessoa está sentindo medo e ela não sabe o porquê desse medo? E aí? Muito bem. À luz da Bíblia, eu vou falar com você. Você que sofre com esse problema. Você que sofre com medo. Primeira coisa, eu quero que você entenda o seguinte: você não é a única pessoa no mundo a sentir medo. Todos nós, em algum momento, já sentimos medo ou iremos sentir medo. A questão não é você sentir medo. A questão não é o medo vir, não é o medo te assediar. A questão é como cada um vai reagir a esse medo, vai lidar com esse medo, vai confrontar esse medo. Primeiro, o texto sagrado diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A palavra está nos instruindo o seguinte: ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, quer dizer que a gente passe por uma situação onde estamos correndo risco de morte, por exemplo, uma perseguição, uma injustiça, uma ameaça, uma doença, nós não devemos deixar que o medo nos controle, que o medo nos domine. Devemos confiar no Senhor e crermos que Ele é conosco. E com o Senhor vamos enfrentar, seja qual for a situação, ainda que seja o vale da sombra da morte. Por que vale da sombra da morte? Porque é um lugar, inclusive falamos sobre isso ao longo do propósito dos 70, porque é um lugar onde outras pessoas ficaram pelo meio do caminho, morreram. Mas essas pessoas não criam em Deus como você crê, não tinham a confiança no Senhor como você tem. Então, olha para frente, siga em frente, firme e confiante que você não está sozinho, que o Senhor,
Ele é contigo. Falando de uma forma ainda mais simples, significa dizer o seguinte: não pare, não se entregue, não deixe de fazer o que você precisa fazer por causa do medo. Vá e faça. Muito bem. Como que eu vou fazer, pastor, com medo? Você pode estar sentindo medo, mas você tem algo que se sobrepõe ao medo, que é a fé. Então, por meio da fé, quer dizer, da ação, da atitude em cima da palavra de Deus, você vence o medo, você supera, você ultrapassa o medo. Muito bem, isso é uma coisa. Outra coisa, eu vou buscar ao Senhor. Eu vou orar, certo? Que eu estou com medo de algo, então eu vou orar. Mas depois que eu terminar a oração que eu fiz, o que eu faço? Eu vou agir em cima da oração que eu fiz. Vou te dar um exemplo. Meu Deus, eu estou com medo, porque amanhã eu vou ter que, um exemplo, dar um depoimento. Amanhã eu tenho uma audiência no fórum. Eu nunca fui no fórum, eu nunca estive na frente de um juiz. Enfim, vai ser a primeira vez que eu vou lá e eu estou com medo. Mas o Senhor vai me abençoar e o Senhor vai me usar. E eu vou fazer o que precisa ser feito. Vou falar a verdade, vou agir assim, assim, assado. Ponto. Chegou o dia, chegou a hora de você ir, você vai na fé e vai confiante, sabendo que Deus é contigo. É isso aí. O Senhor Jesus, já sabendo que alguns discípulos poderiam sentir medo, porque eles seriam levados diante dos reis, governadores, das autoridades, o Senhor Jesus disse: olha, não vos preocupeis com o que há vez de falar, mas o Espírito Santo falará através de vós. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo, ele vai colocar as palavras certas na sua boca. Em nome do Senhor Jesus. Creia nisso e vai na fé, porque foi isso que os discípulos eles fizeram. Tanto é que quando Pedro ele foi levado diante das autoridades após realizar um milagre pelo poder da fé em nome de Jesus, as autoridades ficaram maravilhadas, porque Pedro não era um homem formado, porém o Espírito Santo falou por meio de Pedro, deu a ele direção, inspiração e sabedoria. É a mesma coisa ele vai fazer com você, que tem uma entrevista de emprego e de repente você está com medo, que vai a uma delegacia, que vai a um fórum, que vai ser testemunha, que tem uma audiência marcada, entendeu? Que vai precisar de repente fazer um discurso, que vai precisar falar em público, enfim. Então vai na fé. Muito bem. Outra coisa, em relação à questão do medo espiritual, que a gente não sabe o que é, quem é, mas só tem a sensação de medo. Jesus disse: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Medo é algo que você não vence correndo e fugindo. Medo é algo que você só vence enfrentando. Se você não enfrentar o medo, ele cresce. Se você não enfrentar o medo, ele vai te dominar. Se o medo te dominar, você vai ter síndrome do pânico. Essa que é a realidade. Quando uma pessoa ela tem síndrome do pânico, ela tem medo da própria sombra. Ela se assusta absolutamente com tudo. As pessoas têm que falar baixo perto dela. Ninguém pode bater em nada. Não pode ter barulho, porque isso cria nela pavor, terror, enfim. Ela não consegue ficar sozinha dentro de casa, né? Então, isso tudo começou com um medozinho lá atrás, mas que você não confrontou, não enfrentou, que você não bateu de frente contra esse medo. Então, ele vai crescer. E daí, aí vem crise de ansiedade. Aí vem, sabe o quê? Aí vem depressão. Aí vem síndrome do pânico. Aí a pessoa fica, entendeu? A flor da pele. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã,
Você que sofre com o medo, busque ao Senhor. Em Deus você vai vencer esse medo. Mas, pastor Abel, vou falar uma coisa aqui para o senhor. Às vezes eu tô com medo, eu oro, mas depois que eu termino a oração, eu continuo com medo. E aí, pastor, o que é que eu faço? O que é que você faz? Você enfrenta o medo. Você enfrenta. Um exemplo, tem pessoas que elas dizem assim, eu não vou tirar minha carteira de motorista porque eu tenho medo de perder. Então, você ora, meu Deus, eu vou vencer esse medo de tirar a minha carteira de motorista. Em nome do Senhor Jesus, arranca de mim esse medo, lança fora de mim esse medo, certo? Você orou, amém? Em nome de Jesus. Quando for no outro dia, o que você faz? Vai até uma autoescola, procura saber como é para você tirar sua habilitação, quanto é, quais são os procedimentos necessários, enfim. E aí o que você faz? Se prepara, se organiza e faça sua inscrição para você começar as aulas. Aí daqui a pouco você vai fazer o quê? Você vai pesquisar sobre aquilo. Você vai investir o seu tempo em relação àquilo. Você vai procurar treinar na sua casa em relação a isso. Se você tiver um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, um amigo, alguém que possa de alguma forma colocar você dentro de um carro, levar você para um lugar seguro, né, e dar uns toques para você, ótimo, excelente, né? E outra coisa, quando a pessoa ela estiver te ensinando, não fique retrucando, você está ali para aprender. Eu, por exemplo, quando eu fui tirar minha carteira de habilitação, né, alguns amigos já tinham me dado umas dicas, uns toques, né? Inclusive, lembro de um amigo que ele era policial e ele era segurança da igreja também na época. E eu era solteiro. E aí a igreja tinha um carro, né? E ele falou assim: ô comando, eu vou te ensinar a dirigir. Aí eu falei, tá bom. No estacionamento mesmo assim, da igreja, que era um estacionamento grande, né? E aí eu lembro que só deu para eu sair com ele 3 vezes, porque depois ele já saiu de lá e foi trabalhar em outra igreja. Mas eu fiquei com aquela informação na cabeça, né? Quando eu fui para tirar minha habilitação, que eu entrei na autoescola, primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça: eu vou dizer ao instrutor que eu não sei de nada. Olha, eu não sei dirigir, eu não sei de nada, tô aqui para aprender. Entendeu? Vou aprender agora, eu vou aprender aqui com você, acabou. Então, quando o instrutor ficava falando comigo, né, que às vezes ele chamava a atenção, dava uma dica, dava um toquezinho ali e tal, eu não retrucava. Eu não ficava batendo de frente com ele, porque ele é o instrutor, eu tô ali para aprender. Se eu já soubesse, mas eu não sabia, né? Então, o que acontece? Eu fui lá, entrei no carro, ele falava e tal, né? Às vezes ele falava um pouco mais forte, mas eu entendi o seguinte: eu estou aqui para aprender. O que interessa é eu aprender. E daqui a pouco chegou o dia da prova. Fui lá, fiz a prova, graças a Deus passei de primeira, né? Aí já habilitado, há anos habilitado, né? Falei, vou trocar de categoria, quero ir para uma outra categoria, eu vou para a categoria D. Aí fui para outra categoria, entrei na autoescola novamente, já sabendo dirigir. Aí entrei em um ônibus. Aí entrei no ônibus, daqui a pouco o instrutor perguntou: e aí, sabe dirigir? Tá? Eu falei, olha, ônibus eu nunca dirigi, vou aprender agora, porque eu tô com um dos melhores instrutores que tem, que é você. Aí o cara, tá bom, tá, não sei o que. E aí ele foi ensinando e eu fui aprendendo, entendeu? Ele falava alguma coisa, chamava atenção ali, eu tava ali para aprender. Pronto. Chegou o dia da prova, chegou no dia da prova, olha só. Quando chegou no dia da prova, quando chegou na parte da baliza,
né? Que não é igual hoje não, era mais difícil, hoje tá mais fácil. Chegou na parte da baliza, eu lembro que a minha perna começou a tremer. A perna esquerda, sei lá, ou a direita, enfim, não lembro agora qual perna foi. Eu sei que uma perna começou a tremer. Quando essa perna começou a tremer, na hora, eu disse, tá amarrado em nome do Senhor Jesus, não aceito você aqui, sai medo. Eu me preparei para essa hora, eu me preparei para esse momento, eu tô pronto. Na hora a perna parou. Eu fui lá e fiz a prova e graças a Deus passei direto. Mas você vê, eu tinha feito as aulas, né? Tava pronto, mas mesmo assim, quando chegou na hora, veio o medo. O que eu fiz? Eu enfrentei o medo, repreendi ele, disse não, aqui não. Tá repreendido em nome de Jesus. Eu estou pronto para esse momento. Eu me preparei para esse momento. Então assim, graças a Deus por tudo, né? Então se você tem algo para resolver, o medo pode vir, a insegurança pode, mas só que você se preparou para aquilo, entendeu? Você se preparou para aquilo. Então é isso que você deve fazer. Porque o medo você não vai vencer fugindo, correndo, não vai, entendeu? O medo você só vence enfrentando ele, enfrentando. E tem pessoas, eu trabalho com pessoas, né, lidou com vários tipos de situações, mas no que diz respeito a isso, eu não consigo e nem sei orientar de outra forma. À luz da Bíblia, porque a minha orientação não é como a orientação de um psicólogo, de um psiquiatra. A minha orientação é à luz da Bíblia. Quando eu vou orientar alguém, eu oriento a pessoa tendo como base, tendo como respaldo a Bíblia, a palavra de Deus, né? Então eu não oriento alguém de acordo com o que eu acho, de acordo com o que eu penso, não. Eu oriento de acordo com a palavra. E assim, dentro da palavra de Deus, não há outra forma de vencer o medo, senão, primeiro, você buscando a Deus e segundo, você enfrentando o medo. Quando a gente diz de enfrentar o medo, não significa, tá tendo um tiroteio ali, eu vou passar no meio e não vai me acontecer nada. Eu não estou dizendo isso. A Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, de você estar diante de uma situação onde você vai ter que enfrentar o medo, entendeu? Você vai ter que lidar com o medo e você vai vencer o medo. Sim. Essa que é a grande realidade. Porque se você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se você não enfrentar o medo, uma coisa é você tentar Deus e outra coisa é você deixar o medo te dominar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? Tentar Deus é você agir sem sabedoria, é você estar fazendo algo que não está de acordo com a palavra de Deus e ainda assim você está fazendo. Isso é tentar Deus, né? Eu não estou falando disso, estou falando de tentar Deus. Eu estou falando de você não se deixar dominar pelo medo, enfrentá-lo. Você está com medo de quê agora? Enfrente isso. Enfrente esse medo aí. Enfrente esse medo. Porque, meu amigo, minha amiga, minha irmã, o homem de Deus, a mulher de Deus, só tem que fugir de uma coisa. O homem de Deus, a mulher de Deus, só tem que fugir de uma coisa. É o pecado. O homem de Deus, a mulher de Deus não foge nem do diabo. Não foge do diabo. Na verdade, é o diabo que tem que fugir do homem de Deus, da mulher de Deus. O homem de Deus foge do pecado. Lembra de José? José fugiu do pecado. Mas José não fugiu do diabo. José fugiu do pecado. Então o homem de Deus, a mulher de Deus, foge do pecado. Mas do diabo não. Do medo não. O medo a gente tem que enfrentar. Em nome do Senhor Jesus. Sozinhos a gente perde. Mas buscando a Deus a gente vence. E você vai buscar a Deus. E você vai vencer esse medo. E você vai ser livre desse medo. E você vai ser livre desse trauma. E você vai ser livre desse complexo. E você vai ser livre dessa limitação.
Você vai ser livre desse pensamento pessimista, derrotista, negativo. Você vai ser livre desse mal que te travava em momentos importantes. Para terminarmos, quando Deus estava separando os 300 de Gideão, Deus disse assim: ô Gideão, ordene que os tímidos e medrosos voltem. Os tímidos e os medrosos voltem. Porque Deus não conta nem com os medrosos e nem com os tímidos. Por quê? Porque são pessoas que não vencem, que não chegam a lugar nenhum. São pessoas que na hora do vamos ver, elas travam. Quando chega na hora importante, elas travam. Entendeu? Quando chega na hora de decidir, de agir, elas não saem do lugar. Então vamos lá, meu amigo. Vamos lá, reage aí. Reage aí, levanta a cabeça. Entendeu? Você vai enfrentar esse medo, você vai enfrentar essa vergonha, você vai enfrentar essa timidez e vai enfrentar buscando a Deus e vai enfrentar usando a sua fé. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Dito isto, é momento de oração, vamos unir a fé, vamos juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus e na comunhão com o Espírito Santo, ó Deus, nós invocamos ao Senhor nesta hora. Meu Pai, vá de encontro a cada pessoa que sofre com medo, com pavor, com terror, cada pessoa que vem sendo assombrada, que anda assustada, que anda apavorada. Meu Pai, liberta a mente, o coração, o corpo, a alma dessa pessoa de todo medo, de todo pavor, de todo terror, de todo desespero. E coloca dentro dela a tua paz, a tua maravilhosa e perfeita paz. Meu Deus, desperta a fé dentro desse homem, dentro dessa mulher. E que por meio dessa fé, essa pessoa vença esse problema, esse mal. Vença todo o medo, em nome de Jesus, meu Deus. Seja qual for o medo que vem assolando, afligindo, assediando essa pessoa. Ah, meu Pai, que ela vença esse medo, que ela supere esse medo. Seja ele qual for, porque nenhum medo é maior do que a fé. Nenhum medo é maior do que a tua presença. Não há medo que se sobreponha à tua presença. Não há, Senhor. E a tua presença agora entra nessa casa, nesse trabalho, entra nesse automóvel, nesse hospital, nesse presídio. Entra, meu Pai, na vida deste homem, entra na vida desta mulher nesta hora. Meu amigo, minha amiga, em nome do Senhor Jesus, receba coragem, receba ousadia e intrepidez da parte do Senhor. Seja livre de todo medo, seja livre dessa opressão, dessa perturbação. Em nome do Senhor Jesus, a presença do Deus vivo vai ao seu encontro agora. E assim diz o Senhor, assim diz o Todo-Poderoso: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Receba agora, aí onde você está, o abraço do Senhor que te acolhe. Receba o abraço do Senhor que te traz confiança e segurança. Ele te faz saber que você não está sozinho, que você não está sozinha, mas Ele está aí contigo. Aleluia, aleluia. Ainda que os bichos, que os monstros, que os maus espíritos se levantem contra você, você está guardado, guardada debaixo das asas do Altíssimo. E todos os que creem digam amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, mais e mais. Vamos em frente, com Jesus na frente.